Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez a mais uma videoaula no meu canal no YouTube, e no vídeo de hoje nós vamos para a aula número 4 da playlist de lógica de programação, e nessa videoaula nós vamos falar aí dos operadores aritméticos, né? É uma aula bastante simples, né? Vocês vão ver que não tem grandes novidades. Basicamente nós vamos empregar aí as operações matemáticas dentro da linguagem de programação do Python. E hoje então nós vamos executar aí essas operações aí dentro do Jupyter Notebook. Tá? Então estamos retornando aí a criação dos scripts tudo em notebook. Beleza? Então, sem mais delongas, te vejo no ambiente do Jupyter Notebook. Legal, pessoal? Então vamos nós aqui no ambiente do Jupyter Notebook já dar início ao tema da aula de hoje, que nada mais é do que operadores aritméticos. E conforme dito ali no início, já na prévia de introdução do vídeo, os operadores aritméticos nada mais são aí do que as operações matemáticas, né? As operações de adição, de subtração, multiplicação, exponenciação e assim sucessivamente. E nós iniciamos então aqui falando um pouco aí da parte de adição, né? Dos operadores de adição, que nada mais são do que os operadores de soma. E para isso então vamos criar aqui uma variável chamada soma, né? Lembrando aí que na aula passada a gente viu como criar essas variáveis, né? O quão importante é a definição dessas variáveis, né? E nas primeiras aulas também temos conteúdo bastante relevante. E para quem então não assistiu essas videoaulas, vou deixar o link aqui em cima, dá uma passadinha lá, dá uma reforçada, depois volte para cá para dar continuidade aí no tema da aula de hoje, beleza? Então, voltando aqui, criamos aí uma variável chamada soma, que vai receber nada mais, nada menos do que uma soma. E, para exemplo, vamos criar aqui um valor aleatório, sendo 10 mais 5, legal? Então, na sequência, vamos dar um print para exibir essa soma. Então, quando nós executarmos esse comando, nós teremos aqui embaixo o número 15. 10 mais 5 é 15, legal? Então, é dessa forma que nós representamos aí os operadores de adição dentro do Python. Legal? Então pode surgir alguns questionamentos, né? Como por exemplo, Lúcio, a operação de adição, vocês vão ver que essa pergunta ela é atribuível às demais operações matemáticas que temos aqui e que vamos mostrar para vocês, né? Mas basicamente essa pergunta vai responder às demais, tá? Então, Lúcio, eu posso fazer a operação somente com números inteiros ou posso fazer também com números floats ou fazer a mistura, o mesclado dos dois? Pessoal, pode sim, não tem problema nenhum, desde que seja números, né? Então, nas aulas passadas a gente focou bastante nesses temas, falando aí que as operações, né, ela pode ser feita aí tanto com valores inteiros quanto valores float. Então o Python, com a sua tipagem dinâmica, ele consegue realizar essa operação desde que ambos sejam números. Então vamos dar um exemplo aqui novamente, vamos chamar essa variável de soma2 e na sequência vamos colocar aqui para exemplificar 10.2 mais 10.1, legal? Então na sequência vamos dar um print aqui nessa variável soma2 e quando executarmos esse comando teremos aqui então 20.29999, etc. E da mesma forma vamos criar uma variável soma3 que podemos então fazer a mistura de um inteiro com um float. Vamos colocar aqui então 10 mais 1.5. Então vamos dar o print nessa terceira variável soma, vamos chamá-la aqui 3, fechamos o parênteses e executamos esse comando. E aqui embaixo temos 11.5, que nada mais é do que a soma de um valor inteiro com um valor float. Legal, pessoal? Então nós vamos aí partir para a próxima operação matemática, que nada mais é do que a subtração. E vocês vão ver aí que é muito simples, né? Os cálculos aí com operadores aritméticos, vocês vão ver que aí, nossa, é isso, Lúcio? É simples assim? Sim, de fato é simples. É mais para vocês terem aí como um cronológico de aprendizado dentro aí de lógica de programação. Então aqui nós vamos criar uma variável chamada subtracal. Lembrando aí que nas aulas passadas nós ensinamos a respeito da nomenclatura de variáveis, né? E um dos pontos aí que foram levantados aí nas videoaulas foi em relação aí à parte de acentuação nas palavras, né? Então aqui a gente vai estar usando sem a acentuação. Então vamos colocar aqui 10 menos 2. Na sequência vamos dar um print para exibir esse resultado. E quando exibirmos esse resultado, teremos aqui embaixo o valor de 8. Então 10 menos 2, 8. E da mesma forma vamos colocar aqui uma segunda variável chamada subtracal2, que vai receber nada mais nada menos que a subtração de valores inteiros com valores floats. Então vamos colocar aqui 10 menos 5.5, legal?
Então vamos dar um print aqui abaixo e chamar aqui a nossa variável subtracão2. Quando executarmos esse comando, teremos então que 10 menos 5.5 ele é igual a 4.5. Da mesma forma, pessoal, vou colocar mais uma célula aqui. Vamos fazer aí o inverso do código anterior, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Subtracal3. A variável subtracal3 recebe então 10.5 menos 5. Legal? Então isso aí para vocês verem como que fica invertido. No código anterior nós colocamos o inteiro menos o float. E nesse código nós vamos colocar o float menos o inteiro. Vocês verão aí que não gera nenhum erro, não dá nenhum impacto. O Python consegue fazer esse cálculo tranquilamente. Então vamos dar um print. Na sequência vamos chamar aqui o nosso subtracal3. Legal? Quando executarmos esse comando, teremos aqui então que 10.5 menos 5 é igual a 5.5. Fechou, pessoal? Agora para multiplicação seguiremos da mesma forma. Vamos criar aqui uma variável chamada multiplicacal, que é igual a 10 vezes 2. Então vamos dar um print nesse comando e na sequência chamar a nossa variável que foi criada, 10 vezes 2, 20. E o mesmo se aplica, né, quando nós temos um float. Vamos copiar aqui em cima para ganharmos tempo, colocar aqui embaixo, então vamos colocar 10 vezes 2.2. Então quando executarmos esse comando, nós teremos o resultado aqui de 22.0. Lembrando aí que sempre que vocês verem ponto alguma coisa, mesmo que seja zero, isso quer dizer que o resultado da operação, ela foi aí um resultado de um valor float, de um tipo float. Da mesma forma, nós podemos fazer aí a aplicação inversa, né? Colocar 10.5 aqui, por exemplo, vezes 2, né? Então você vai ter aí o resultado de 21 e nas condições de float. Beleza, pessoal? Na tipagem de float. E a divisão é a mesma coisa. Vamos criar aqui uma variável chamada divisal que vai receber 15 dividido por 3, tá? Vamos dar um print na sequência e chamar a nossa variável divisal. Quando executarmos esse comando, nós teremos aqui 5.0. O ponto importante da divisão, pessoal, até tem aqui um memorando aí em cima, sempre temos float como resultado. Vocês viram aí que colocamos o 15, que é um valor inteiro, dividido por 3, que também é um valor inteiro. Então isso nos dá aí um retorno sempre de um valor tipo float. Aí você pode me dizer, Lúcio, mas eu quero que o meu retorno seja inteiro. Nós vamos ver aí no próximo exemplo. Eu vou dar um exemplo aí de valores inteiros e você vai ver como que a gente faz aí essa análise e aplica aí a questão quando necessário o valor inteiro. Aqui em cima, se colocar 3.5, por exemplo, ele vai trazer aí o resultado em float também. É possível tanto o valor inteiro quanto o float, mas independente de qualquer tipo que você colocar de número, float ou inteiro, ele vai retornar para você aqui o resultado do tipo float. E para que você consiga, né, fazer uma operação de divisão e que obtenha como resultado aí um valor inteiro, nós seguiremos da seguinte forma. Vamos copiar aqui o código de cima, vamos colar aqui embaixo, vamos colocar divisal 2, né, para ser um exemplo 2, e na sequência vamos deixar assim, 15 dividido por 3. O que muda de uma divisão normal para uma divisão inteira? Nós precisamos colocar aqui duas barras, né, uma barra dupla. Quando nós colocarmos essa barra dupla, quer dizer que eu quero que a minha operação de divisão retorne para mim um resultado no valor inteiro. Então aqui nós vamos executar esse comando. Primeiramente vamos alterar o nome dessa variável, colocando aqui divisão 2. Quando executarmos essa operação, nós teremos o resultado de 5, beleza, pessoal? Então aqui nessa divisão inteira, ele traz para você aí o resultado do valor inteiro. Poderíamos ter colocado 10 dividido por 2. Então quando você executar esse comando, ele dá 5. Poderíamos pôr 10 dividido por 3. Olha que legal, ele vai trazer sempre o valor inteiro, tá? 10 dividido por 7. Ele vai trazer aqui o resultado de 1, legal? Um ponto importante aqui que nem sempre ele vai te trazer o valor inteiro. Se você colocar aqui ele dividido por um valor de float, obviamente o resultado dele vai ser um valor float também, tá? Ele traz a parte inteira, porém ele traz aí o ponto, né, de decimal representando um tipo float. Legal, pessoal? Então vamos falar um pouco agora da exponenciação. A exponenciação não é nada mais do que um número elevado a outro número. Então aqui eu coloquei 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao quadrado. E nós vamos transformar aqui essa operação no Python. Então vamos criar uma variável chamada exponenciação, cal, né? Ele é igual a 2, a exponenciação é representada da seguinte forma, asterisco, asterisco, tá? Então aqui vamos aplicar no primeiro exemplo, 2 elevado ao cubo. Vamos fazer assim, 2 elevado, que é o asterisco duplo, e ao cubo nós colocamos 3, tá? Na sequência vamos dar um print aqui nessa variável de exponenciação e nós teremos aqui 8, tá? Então vamos fazer o segundo exemplo de 3
3 elevado ao quadrado. Quando elevamos 3 ao quadrado, teremos aqui o resultado de 9. Beleza, pessoal? Isso é bastante simples, não tem muito segredo, é praticamente converter a linguagem de operação matemática, propriamente dito, para o tipo de linguagem de programação do Python. Aqui também nós podemos fazer aí a exponenciação com valores do tipo float, tanto aqui na elevação, 2.2, por exemplo, quanto ali no início, né? Vamos elevar 3.5 ao quadrado. Teremos ali 12.25 com o tipo de dado float. Agora, para finalizar a nossa aula, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o módulo, né? E vamos mostrar também quando que ele é aplicável, por que que ele é importante, né? Parece que não, mas na maioria das vezes ele é muito utilizado e nos ajuda muito aí na otimização de nossos processos, de nossas análises, ou até mesmo aí de alguma aplicação que a gente esteja desenvolvendo. O módulo nada mais é, pessoal, que o resto de uma divisão. Então, para exemplificar, vamos criar aqui uma variável chamada módulo. Na sequência, vamos falar 10 percentual 2. Quando nós executarmos esse comando através do print, vamos chamar aqui o módulo, nós teremos o resultado de 0. Pô, logo você pensa, né? 10 percentual 2, será que é 2% de 10? Será que é 10 dividido por 2? Não. Esse 0, pessoal, é como se eu estivesse fazendo a divisão de 10 por 2 e o resto dessa divisão é 0. Então, sempre o módulo ele está muito relacionado com o resto. Então, para esclarecer melhor esse exemplo, pessoal, vamos pegar uma lousa aqui e eu vou mostrar para vocês como que é feito, né, de fato, essa operação do módulo. Beleza, pessoal? Então estamos aqui na nossa lousa, né? Vamos aí dar um exemplo de como é aplicado o módulo de fato. Então aqui nós vamos criar aqui 7 dividido por 3. Então aqui nós temos o dividendo, o divisor. Agora nós vamos usar o quociente para fazer aí o nosso cálculo de divisão. E o valor que mais se aproxima aí do 7 é o 2. Então 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Então esse 1 nada mais é do que o nosso resto, tá? E o que seria esse resto? Esse resto nada mais é do que o nosso módulo, legal? Então, quando você vê aquele 10, né, que eu fiz, né, 10 porcentagem 2 e o resultado foi 0, isso o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó, 10 dividido por 2, então 5 vezes 2 ele é igual a 10. Para 10 nada, então ele tem aqui um resto de 0. E esse 0 nada mais é do que o módulo. Legal, pessoal? Então é assim que é feito o cálculo do operador aritmético de módulo, tá? Peço desculpa pelo garrancho aí, tá, pessoal? Não tenho tanta habilidade ainda aí com essa mesa digitalizadora, mas vou ficar bom um dia. Então, retornando lá para o nosso Python, né? Essa operação de módulo nada mais é do que aí o resto de uma divisão. E da mesma forma, você pode aplicar aí a divisão com números floats também, que ele vai encontrar o resto sempre, ele vai sempre retornar para você aí esse valor, né? E quando e onde que isso é aplicado, né? Isso é muito aplicado quando você precisa saber aí o múltiplo de um determinado número, né? Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vamos dar um print, né? Vamos colocar 10 porcentagem 8. O que nós estamos falando aqui? Vamos verificar se 10 ele é múltiplo de 8. É através aí do módulo que nós chegamos a esse resultado. Então, se 10 for múltiplo de 8, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar outro valor que não seja o 0. Então, a gente viu que 10 não é múltiplo de 8. Então, para frisar melhor o nosso exemplo, vamos criar mais um, né? Vamos verificar aí se 10 ele é múltiplo de 5. Quando executamos esse comando, ele deu 0. Então, 10 é múltiplo de 5. Da mesma forma, vamos dar mais um print aqui e verificar se 100 ele é múltiplo de 10. Quando executamos esse comando, nós temos aqui o 0 e sempre que o resultado do módulo for 0, nós sabemos aí que um número é divisível por outro, tá? Podemos fazer aqui também, né? Vamos dar mais um print aqui para finalizar essa parte. Se 5 ele é múltiplo de 2. Quando executamos esse comando, o resultado aqui ele tem o resto de 1, então 5 não é múltiplo de 2. Beleza, pessoal? Então, para finalizar aí a nossa aula de operações aritméticas, vamos fazer uma aplicação aí para verificar se um número ele é ímpar ou par. E como que nós fazemos isso? Utilizando o nosso operador aritmético de módulo. Então vamos dar um print aqui, vamos verificar se 10 porcentagem 2. Então sempre nós aplicamos ali, se ele é divisível por 2, ele vai ser par, tá? Se ele retornar 0, quer dizer que ele é par, e se ele retornar 1, quer dizer que ele é ímpar. Então 10 é múltiplo de 2, 0. Então ele é par. Então vamos verificar um valor de ímpar agora. Print 5, porcentagem 2. Quando executamos esse comando, ele nos retorna 1. Então esse número é ímpar. Então isso é muito utilizado. Tem esses macetes que ajudam muito aí a gente. Às vezes você precisa verificar
dentro aí de uma lista de valores aí, só valores pares ou só valores ímpares, e é usado dessa forma. Beleza, pessoal? Legal, pessoal? Então assim a gente encerra a nossa aula de operadores aritméticos, tá? Então assim, como eu disse, é uma aula muito simples, mas é bem importante entender, principalmente ali na hora que a gente está verificando a questão do módulo, né? Então, por que o módulo sempre retorna 0 ou 1, né? E mostramos também alguns exemplos aí onde é aplicado essa operação do módulo, tá? Então, como eu disse, essa é uma matéria aí que é importante dentro da ordem cronológica de aprendizado de lógica de programação, e posteriormente você vai estar usando muito aí sempre adição, subtração, multiplicação, exponenciação e daí para frente. Só aproveitando aí antes de encerrar o vídeo, para você que chegou até aqui, peço aquela colaboração de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos, vizinhos, familiares e ativar o sininho para você sempre ser avisado de novos conteúdos. Lembrando que essa playlist aí de lógica de programação, ela é uma playlist que vai longe, tá, pessoal? Eu imagino aí que em média entre 30 e 40 aulas aí, pelo menos, para dar uma base bem sustentável e sólida para vocês. Então aproveito aí agradecer mais uma vez o teu tempo precioso, um grande abraço e até a próxima videoaula.